Pessoal, sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Bom pessoal, eu queria tratar nessa oportunidade com vocês sobre uma questão que às vezes eu tenho certeza que você já tenha passado na sua vida e as pessoas às vezes me procuram para perguntar, né, que é sobre a questão do mal. Poxa, professor Jones, como que o mal pode sobreviver à nossa vida? Como que isso foi acontecer comigo? Como que eu fui perder alguém? Como que aconteceu essa tragédia na minha vida? Enfim, as pessoas às vezes não conseguem entender o porquê do mal, né, no contexto da humanidade. Então eu resolvi gravar esse vídeo para que a gente possa conversar um pouco sobre o porquê que o mal sobrevém à nossa vida, né? Por que as coisas ruins acontecem conosco, né? Então, antes de mais nada, a gente precisa recorrer a um tempo da filosofia grega, né? Então, essa questão do mal, né, do surgimento do mal, esse pensamento do porquê do mal, né, não é uma coisa nova, uma coisa que surgiu há algumas décadas atrás, alguns séculos atrás, é uma coisa muito antiga. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar de um filósofo grego chamado Epicuro, né? Epicuro ele foi talvez um dos primeiros que se debruçou sobre essa questão. Claro que a questão do mal não é da época de Epicuro, que a gente está falando aí do quarto século antes de Cristo, terceiro século antes de Cristo. Não é com Epicuro que nasce esse descontentamento com o mal. Não é com Epicuro que nasce o porquê do mal, esse questionamento, por que nós sofremos. Mas ele é tido na história como um dos primeiros que se debruça sobre esse tema e começa a pensar por que há o mal, por que o mal existe, né? Já que Epicuro, filósofo, ele tem uma característica que marca esse filósofo, é a questão do prazer. E o prazer, quando fala em Epicuro, esse prazer fala da boa vida, a vida estável, a vida tranquila, pacífica, né? Sem problemas, ou seja, sem maldade. E então, quando o mal começa a vir, Epicuro começa a se perguntar, né, como o mal pode acontecer na nossa vida, de onde que vem o mal, enfim. Então, a partir dessa ideia de Epicuro, desse contexto, né, a gente pode formular uma frase, a gente vai parafrasear Epicuro dentro dos seus questionamentos e das suas muitas frases que ele usa para essa questão do mal. A gente vai parafrasear ele aqui da seguinte forma. Praticamente Epicuro está questionando o seguinte: como que um Deus todo-poderoso, todo amoroso, permite que exista o mal no mundo? Basicamente é isso. Como que um Deus todo-poderoso, todo amoroso, pode permitir que o mal nos aflija, tá certo? Antes de mais nada, se a gente parar para analisar, parece contraditório, né? Como que é um Deus todo-poderoso, né, ao mesmo tempo é um Deus todo-amoroso. Isso já parece uma contradição, né? E aí, se esse Deus é todo-poderoso, todo-amoroso, como que nós sofremos? Por que o mal existe então? Como que Deus permite? Acho que o conceito mais para os nossos dias seria isso. Como que esse Deus que eu sirvo, que é todo-poderoso, todo-amoroso, permite que o mal aconteça? Bom, vamos lá. Para que a gente possa entender a essência dessa discussão, a gente vai ter que começar a praticamente usar como se fosse uma regra de matemática. Vamos eliminar algumas coisas, né? Parece uma contradição, um Deus que é todo-poderoso, que é todo-amoroso e que permite o mal. Parece uma contradição. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar essa contradição, tá? Entender se é uma contradição ou não. Tá? Vamos partir do princípio assim: se eu creio em Deus e eu creio em Deus, né, e Ele é todo-poderoso, vamos partir dessa premissa primeiro. Então Ele é todo-poderoso. Se Ele é todo-poderoso, então Ele não é todo-amoroso. Se eu creio então em um Deus que Ele é todo-poderoso e não é todo-amoroso, então Ele é um Deus tirano, Ele é um Deus mau. Logo, se Ele é um Deus tirano, está justificado o mal no mundo. Pronto. Mas não é assim. Então vamos eliminar a outra questão. Tá? Então eu creio num Deus que não é todo-poderoso, mas Ele é todo-amoroso. Então, se eu creio num Deus que não é todo-poderoso, mas é todo-amoroso, então eu tenho um Deus fraco. Se eu tenho um Deus fraco, é um Deus que não consegue combater o mal. Então isso explicaria o mal no mundo, tá certo? Só vale lembrar que esse mesmo pensamento de um Deus fraco, como a gente colocou, né? Que Ele é um Deus todo amoroso, que não é todo poderoso,
por mais que a gente não queira acreditar, tá? Essa ideia influencia de alguma forma, principalmente há uns 30 anos atrás, um grupo de pensadores que vai se debruçar justamente sobre isso. Então Deus, ele não conhece o futuro. É a única explicação que eles vão querer colocar para justificar a existência do mal. Bom, esse Deus, então, ele não conhece o futuro, ele não sabe das coisas que vai acontecer lá na frente. E aí eles criam aquilo que nós chamamos na teologia, então, de teísmo aberto. Tá? Teísmo aberto ou teologia relacional. O que é isso? É a corrente teológica, e antes de mais nada eu já vou dizer que é uma heresia, uma grande heresia, é a corrente teológica que diz que Deus, ele abre mão da sua presciência. Então Deus não conhece o futuro. Ele abriu mão de conhecer do futuro para poder criar justamente essa relação com o homem. Por isso teologia relacional, né? Ou teísmo aberto, que é essa ideia de que o futuro ainda está em aberto e Deus não conhece o futuro. Por isso Deus poderia dizer, né, ah, filho, eu não conheço o que vai acontecer, eu abri mão disso, então me perdoa, filho, me desculpa, filho, pelo mal que te aconteceu, pelo desastre, pelo acidente, pela doença. Então, quer dizer, é um Deus fraco que pede perdão porque não conhece o futuro. E por incrível que pareça, esse teísmo aberto, essa teologia relacional, como eu disse, surgiu em uns 20, 30 anos atrás. Existe até adeptos que trouxeram isso para o Brasil, e gente de renome, aí, com o próprio Ricardo Gondim, tá certo? É um dos adeptos da teologia relacional. Porém, a gente já sabe que isso já está caindo em descrédito e praticamente está se apagando. Já não há mais esse movimento do teísmo aberto, da teologia relacional nos nossos dias. Tá? Mas voltando ao nosso tema. Então a primeira equação que a gente colocou, a primeira situação que a gente colocou é: Deus é todo poderoso e não é todo amoroso. Logo, então ele é um Deus tirano. Isso justificaria o mal no mundo. Mas não. Nosso Deus não é só todo poderoso. Então, a segunda situação. Então ele não é um Deus todo poderoso, mas ele é um Deus todo amoroso. Logo, se ele é todo amoroso apenas e não é todo poderoso, então ele é um Deus fraco, e porque ele é fraco justificaria o mal no mundo. Tá certo? Também não é assim. Nós cremos que se Deus é todo poderoso, e Ele é todo amoroso, e Ele é, a gente precisa entender, se Ele é todo poderoso e todo amoroso, então por que o mal acontece no mundo? Por que Deus permite o mal na humanidade? Por que o mal acontece? Se Ele de fato é todo poderoso e Ele é todo amoroso, por que o mal existe? Essa questão de todo poderoso e todo amoroso parece uma contradição. Por que parece uma contradição? E a gente já eliminou o contraditório, então contradição não é. Então eu já paro da ideia de que, bom, não é uma contradição. Tá? O que acontece? A gente tem que olhar isso para aquilo que a gente chama na teologia de antinomia. Tá certo? Antinomia. Tá? Então, essa questão ela é basicamente um antinômio. O que é antinomia, Jonatas? É quando eu tenho duas verdades absolutas, tá certo? Que elas coexistem em um mesmo contexto, gerando uma aparente contradição. Tá certo? Isso é antinomia. Vou repetir. São duas verdades absolutas, inquestionáveis, que coexistem dentro de um mesmo contexto, gerando uma aparente contradição. Perceba, é uma aparente contradição. Isso é uma antinomia. Quer ver um exemplo de antinomia na Bíblia? Que para mim é um dos maiores exemplos de antinomia. É a natureza hipostática de Cristo, como a gente chama. Né? Cristo ele é ao mesmo tempo 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Poxa, Jonas, como é que eu vou explicar isso? Como eu entendo isso? Não sei. Isso é antinomia. Isso é um antinômio, tá certo? Não há explicação para isso, tá certo? Então, essa ideia, tá? Voltando ao nosso tema, do mal, a gente tem que entender o seguinte: Deus ele é todo poderoso, sim. Ele é todo amoroso, sim. E o mal vai existir porque isso vai acontecer. É do pecado, é da natureza do homem. Isso não vai fugir à regra. Tá certo? Os decretos divinos não irão mudar porque o homem quer que alguma coisa aconteça ou não quer que alguma coisa aconteça. Isso não vai mudar. O que Deus decretou está decretado. Tá certo? Deus permite o mal no mundo para todas as pessoas, de maneira geral. Isso é graça comum e as coisas vão acontecer. Vem a chuva para todos, mas vem terremoto para todos, vem desastre vem para todos. Isso não é culpa de Deus, certo? O que a gente não pode esquecer o tempo todo
é que o nosso pensamento tem que ser um pensamento de submissão, tá certo? A gente tem que ser servo para entender a soberania de Deus. Deus é quem sabe de todas as coisas, Deus é que conhece todas as coisas, Deus tem um plano para cada vida, para cada um de nós, o tempo todo, tá certo? E Ele não vai perder a situação, Ele não vai perder o controle da situação, tá certo, gente? Então, fica aí um pouco dessa explicação sobre esse fato tão questionado na história, que é a questão do mal, tá certo? E realmente a gente não vai conseguir elucidar essa questão de maneira exaustiva, tá certo? Mas a antinomia me dá uma base teológica para eu entender que é possível sim que duas verdades absolutas coexistam no mesmo contexto, gerando então uma aparente contradição que não é uma contradição, tá certo? É uma antinomia, isso pode acontecer, Deus aqui assim quis, Deus assim fez, e é desse jeito, tá bom? Importante a gente saber que por mais que a gente esteja passando por um problema, por um mal, e ele vai acontecer, Deus não nos prometeu que nos tiraria o mal da vida, mas Ele prometeu que sempre estaria conosco, tá certo? Não se deixe influenciar por mensagens, por diálogos que nós temos nos nossos dias, dizendo que você não vai passar por tribulação, você não pode passar por problemas, você não vai ser afetado pelo mal. Esse discurso é discurso de demônios, é doutrina de demônios, isso não é verdade. Nós somos afligidos todos os dias, mas nós temos uma certeza: Deus está sempre conosco, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus.